Todo mundo sabe que quando se comete um crime, seu destino é a prisão. E quando os crimes são um pouco mais brutais, como assassinatos ou abuso sexual, às vezes os presos acabam tendo um destino ainda pior, que alguns julgam como justo pela barbaridade que cometeram. Esses criminosos acabam sendo torturados, espancados, brutalmente assassinados na prisão por outros presos. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Assassinos perigosos que tiveram um fim brutal na prisão. James Whitey Bulger. Whitey Bulger foi um implacável chefe do crime de Boston. Ele ficou conhecido principalmente por controlar a gangue Winter Hill, que dominou o submundo de Boston entre os anos 70 e 90. Seu império criminoso foi marcado por uma violência brutal. Isso fez dele um dos senhores do crime mais temidos dos Estados Unidos. Inclusive, foi ele que inspirou o personagem Frank Costello, no filme Os Infiltrados, de 2006. Sua juventude foi marcada por algumas prisões por agressões e roubo, mas aos poucos, ele foi aumentando suas ambições criminosas. Em 1956, por exemplo, ele já fazia sequestro de cargas. Isso lhe rendeu um tempo preso numa das prisões mais duras do país, a Alcatraz. Em 1965, Whitey Bulger foi solto e voltou ao mundo do crime. Em 1972, ele já era uma figura de destaque no submundo de Boston. Ele usava assassinatos e violência para manter o controle e eliminar os informantes, conhecidos como ratos. Já em 1974, ele começou a trabalhar como informante do FBI para um amigo de infância e agente chamado John Connolly. Ele dava informações sobre a máfia italiana e rivais de gangues. Em 1979, um dos líderes da gangue Winter Hill foi preso e Whitey Bulger assumiu total controle. Em 1994, as forças da lei fora do FBI começaram a suspeitar das suas atividades criminosas e iniciaram uma investigação. Nisso, seu agente e amigo do FBI, John Connolly, o avisou, e o mafioso fugiu. Whitey Bulger ficou foragido por 16 anos e ficou por todos esses anos na lista dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI. Até que em 2011 ele finalmente foi capturado na Califórnia. Em 6 de julho de 2011, Whitey Bulger foi acusado de 48 crimes federais, com 19 acusações de assassinato. E em 2013 foi considerado culpado de 31 dessas acusações. Ele foi condenado pelo homicídio de 11 pessoas, tráfico de drogas, extorsão e lavagem de dinheiro. Nisso, ele recebeu uma sentença de prisão perpétua e mais 5 anos adicionais. E aí, após a sua condenação, ele passou por várias prisões federais. Mas quando ele chegou na prisão de Hazleton, ele teve um fim trágico. Em 30 de outubro de 2018, poucas horas depois de chegar na prisão, ele foi espancado até a morte. Segundo relatos, ele foi espancado usando um cadeado dentro de uma meia e seus olhos foram arrancados. Whitey Bulger já tinha 89 anos e usava uma cadeira de rodas por conta de uma lesão no quadril. Gerard John Schaefer. Gerard John Schaefer foi um policial e serial killer americano suspeito de assassinar 30 mulheres. Sua primeira tentativa de assassinato que se sabe foi no dia 21 de julho de 1972. Ele simplesmente deteve 2 mulheres que estavam tentando pegar carona até uma praia, Pamela Wells e Nancy Trotter. Gerard disse para as garotas que pegar carona era ilegal, mas mesmo assim as levaria até lá no dia seguinte. Só que ao invés disso, ele as levou para um pântano isolado, as amarrou em uma árvore e apontou uma arma. Porém, nesse momento, ele teria recebido uma chamada no seu rádio policial e teve que sair. O que ele não sabia era que Pamela e Nancy conseguiriam escapar. Nisso, elas foram correndo pedir ajuda em uma delegacia. Era bem a delegacia que Gerard trabalhava. Então, Gerard foi demitido e acusado de cárcere privado e agressão agravada. Porém, ele foi solto sob fiança de $15 mil e ficou aguardando o julgamento. E aí, apenas 2 meses depois, Gerard sequestrou outras 2 meninas, Susan Place, de 17 anos, e Georgia Jessup, de 16. Ele as assassinou e enterrou seus corpos. Mas até então, ninguém ficou sabendo. Um tempo passou e, em novembro de 1972, ele foi sentenciado a 1 ano de prisão e 3 de liberdade condicional por aquele caso de Pamela e Nancy. E aí,
Ele começou a cumprir sua sentença em 15 de janeiro de 1973. Mas foi aí que a história teve uma reviravolta. Enquanto Gerard estava preso, os corpos de Susan e Georgia foram descobertos, e ele foi ligado ao crime. E aí isso levou a uma busca na casa dele, onde encontraram 11 armas, 13 facas, itens pessoais de várias mulheres desaparecidas, como joias, roupas e até dentes humanos e histórias que ele escreveu detalhando vários assassinatos. Mas no final, Gerard foi julgado apenas pelo assassinato de Susan e Georgia e recebeu uma sentença de prisão perpétua. Mesmo assim, acredita-se que ele estava ligado ao assassinato de 34 mulheres. E aí, no dia 3 de dezembro de 1995, Gerard foi encontrado morto em sua cela. Ele foi esfaqueado mais de 40 vezes no rosto, cabeça, pescoço e corpo. Ele também teve a garganta cortada, o olho direito destruído e várias costelas fraturadas. E aparentemente, Gerard foi morto por ser X9 e ter denunciado um preso de alta patente, Robert Pickton. Robert Pickton foi um dos assassinos em série mais conhecidos do Canadá. Ele ficou conhecido por dilacerar os restos mortais das suas vítimas na sua fazenda de porcos, na província da Colômbia Britânica. Quase todas suas vítimas eram prostitutas e viciados em drogas que viviam nas ruas. E como ele foi descoberto? Bom, em fevereiro de 2002, a polícia local emitiu um mandado de busca para a fazenda de Robert para investigar uma denúncia de porte ilegal de arma de fogo. E aí as autoridades acabaram encontrando corpos mutilados em congeladores. Também foram encontrados restos de DNA de 33 mulheres no local. E em 2004, os promotores fizeram uma revelação chocante. Eles disseram que era possível que Robert tivesse triturado suas vítimas, misturado com os produtos suínos da sua fazenda e vendido para os seus clientes. Robert foi condenado em 2007 por 6 acusações de assassinato e foi sentenciado à prisão perpétua. Posteriormente, ele ainda confessou o assassinato de 49 mulheres. Mas as autoridades canadenses decidiram não julgá-lo porque essas novas penas não iriam aumentar a sentença que ele já tinha recebido. Mesmo assim, as autoridades locais o consideram responsável pela morte de até 69 mulheres. E aí, no dia 19 de maio de 2024, Robert foi brutalmente atacado por outro preso na cadeia e faleceu alguns dias depois. Lee Roy Martin. Lee Roy Martin foi um estuprador e serial killer dos Estados Unidos. Também conhecido como o Estrangulador de Gaffney. Ele matou 4 mulheres na cidade de Gaffney entre 1967 e 1968. Ele nasceu e foi criado na cidade de Gaffney, na Carolina do Sul, onde vivia uma vida aparentemente normal. Ele trabalhava em uma fábrica têxtil, tinha uma esposa e 3 filhos. Porém, por trás dessa fachada, havia um maníaco que aterrorizava e matava brutalmente mulheres da região. A primeira vítima foi Annie Lucille Dedmond, de 32 anos. Ele a estrangulou, abusou e a matou na noite de 20 de maio de 1967. Seu corpo foi encontrado na manhã seguinte e seu marido, Roger Dedmond, foi acusado pelo assassinato. E no final, mesmo alegando sua inocência, ele foi sentenciado a 18 anos de prisão. 9 meses depois, em 7 de fevereiro de 1968, Lee Roy fez sua segunda vítima. Nancy Carol Paris, de 20 anos, estava passeando com o cachorro quando Lee Roy a sequestrou, abusou e a matou. Até que no dia 8 de fevereiro de 1968, Bill Gibbons, diretor de um jornal local chamado The Gaffney Ledger, recebeu uma ligação anônima. A pessoa passou a ele instruções detalhadas de como encontrar 2 corpos e também alegou ter matado Anne Lucille Dedmond. Nisso, a polícia seguiu as instruções e encontraram o corpo de Nancy Paris. Depois encontraram o segundo corpo, que era de uma garota de 14 anos chamada Nancy Reinhardt. Ela também foi estuprada, estrangulada, e seu corpo tinha queimaduras de cigarro. E aí, no dia 12 de fevereiro de 1968, Bill Gibbons recebeu outra ligação anônima dizendo o seguinte: "Se eles não me pegarem, haverá mais mortes." E foi aí que Lee Roy fez sua quarta e última vítima. No dia 13 de fevereiro de 1968, ele sequestrou, esfaqueou
estrangulou e matou Opal Diane Buxton, de 15 anos. Pouco tempo depois, Leroy Martin foi pego e condenado pelos 4 assassinatos, recebendo 4 sentenças de prisão. Nisso, Roger Dedmon foi libertado, após ficar 9 meses na prisão por um crime que não cometeu. Até que no dia 31 de maio de 1972, Leroy Martin foi esfaqueado até a morte por outro prisioneiro. O homem se chamava Kenneth Ramsey e tirou a própria vida se enforcando na sua cela pouco depois de matar Leroy. Daniel Camargo Barbosa. Daniel Camargo Barbosa foi um serial killer psicopata colombiano. Acredita-se que ele estuprou e tirou a vida de mais de 150 meninas na Colômbia e Equador, entre 1974 e 1986. Daniel teve uma infância bem problemática e acabou caindo em uma vida de crime. Ele começou com pequenos furtos, depois foi para sequestros e agressões até chegar nos assassinatos de jovens meninas. Ele só foi pego em 1974 e foi condenado a uma pena de 25 anos. Nisso, ele foi enviado para uma penitenciária de alta segurança na ilha Gorgona, na Colômbia, conhecida como a Alcatraz colombiana. Porém, em 1984, ele conseguiu fugir em um barco e foi para o Equador, onde continuou com seus crimes brutais. Até que em 1986, a polícia finalmente conseguiu capturar Daniel novamente. Nisso, ele confessou ter assassinado 72 garotas e recebeu uma sentença de 16 anos de prisão. Porém, em 1994, ele foi brutalmente assassinado na prisão pelo sobrinho de uma das suas vítimas, Thor Nis Christiansen. Thor Nis Christiansen era um serial killer dinamarquês americano e necrófilo. Ele sequestrava jovens mulheres, atirava na cabeça e as agredia sexualmente após a morte. Ele foi o responsável por causar uma onda de terror entre os anos de 1976 e 1977, na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Nessa época estava acontecendo uma série de assassinatos de sósias, que era chamado assim porque as vítimas eram todas muito parecidas. E a primeira a morrer foi Jacqueline Rook, de 21 anos. Ela foi sequestrada de um ponto de ônibus local em 6 de dezembro de 1976. No mesmo dia, a garçonete Mary Saris também desapareceu. Já no dia 18 de janeiro de 1977, quando ambas ainda estavam desaparecidas, Patricia Lane, de 21 anos, também desapareceu em outro ponto de ônibus local. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte, e depois, no dia 20, o corpo de Jacqueline Rook também foi encontrado na mesma área. Foi aí que a polícia começou a perceber um padrão sinistro. Elas tinham sido mortas da mesma forma, com um tiro na cabeça por uma pistola de pequeno calibre. E fisicamente eram bem parecidas, com cabelo comprido, liso e corpos parecidos. Então abriram uma investigação. Nisso, em fevereiro de 1977, a polícia estava interrogando várias pessoas, e Thor Nis Christiansen chamou a atenção deles, pois ele tinha uma pistola calibre 22 no seu carro. Mesmo assim, ele não foi considerado suspeito na época. Chegando no dia 22 de maio, os restos mortais de Mary Saris foram encontrados. E em 26 de maio de 1979, o corpo decomposto de uma mulher de 22 anos chamada Laura Benjamin foi encontrado em um bueiro. Mas sua onda de assassinatos só chegou ao fim em 1979, quando uma das suas vítimas conseguiu fugir e sobreviver ao ataque. A vítima era Linda Preston, de 24 anos, que foi pega em 18 de abril de 1979. Levou um tiro no ouvido esquerdo, mas conseguiu fugir. E aí, meses depois, ela identificou o homem em um bar e chamou a polícia. Foi aí que as autoridades perceberam as semelhanças entre os crimes, e em 1980 ele se declarou culpado pelos assassinatos e foi sentenciado à prisão perpétua. Até que no dia 30 de março de 1981, Thor Nis Christiansen foi esfaqueado até a morte por um prisioneiro não identificado na prisão estadual de Folsom. Charles Schmid. Charles Howard Schmid foi um serial killer mais conhecido como Pied Piper of Tucson, ou, em português, o flautista de Tucson. Ele assassinou 3 garotas na década de 60. A primeira foi Ellen Rowe, de 15 anos. Na noite de 31 de maio de 1964, ele simplesmente virou para sua namorada e um amigo e disse: "Quero matar uma garota hoje à noite.
Então, eles foram até a casa da garota que já conheciam e a convenceram de ir com eles. Lá, Charles a estuprou, assassinou e a enterrou, porque ele simplesmente queria saber como era matar alguém. A segunda e terceira vítimas foram as irmãs Gretchen e Wendy Fritz, de 17 e 13 anos. Em agosto de 1965, Charles estava namorando com Gretchen secretamente e a assassinou estrangulada. Depois ele matou a irmã mais nova Wendy porque ela poderia denunciá-lo. Um tempo depois, ele contou a um amigo que tinha matado as irmãs e levou ele para ver onde os corpos estavam enterrados. Nisso, o garoto ficou assustado com as ações perturbadoras do amigo e denunciou Charles. E aí, em 1966, Charles Schmid foi considerado culpado pelos 3 assassinatos e condenado à morte. Mas depois sua sentença mudou para 50 anos de prisão. Mas isso não fez diferença nenhuma, já que no dia 20 de março de 1975, ele foi esfaqueado 47 vezes por outros 2 prisioneiros. Ele perdeu um olho, um rim e 10 dias depois morreu por causa dos ferimentos. Em 30 de março de 1975, Roger Kibbe. Roger Reese Kibbe foi um serial killer e estuprador americano mais conhecido como o Estrangulador I-5. Ele caçava suas vítimas ao longo da rodovia interestadual Interstate 5, I-5. Daí veio o apelido. Ele foi responsável pela morte de pelo menos 8 mulheres entre as décadas de 70 e 80 na Califórnia. Sua marca registrada como serial killer era cortar as roupas de suas vítimas em padrões estranhos. Ele foi preso por assassinato pela primeira vez em 1988, por matar Darcy Frackenpole, de 17 anos no ano anterior. Na época, investigadores disseram que Kibbe também era suspeito de outros 6 assassinatos, mas não conseguiram apresentar acusações nesses casos. Então, inicialmente, ele foi condenado a 25 anos de prisão perpétua, ou seja, sem possibilidade de liberdade condicional, apenas pela morte de Darcy. Nos anos seguintes, mais sentenças de prisão perpétua foram sendo adicionadas conforme iam sendo descobertas mais evidências de seus outros assassinatos. Ou seja, ele ia acabar ficando preso pelo resto da vida. Até que no dia 28 de fevereiro de 2021, o Estrangulador I-5 foi estrangulado até a morte enquanto estava na prisão. Ele foi morto pelo seu companheiro de cela, Jason Budrow, que teria feito isso em retribuição pelos seus crimes. Donald Harvey. Donald Harvey foi um serial killer americano mais conhecido como o Anjo da Morte. Ele confessou ter assassinado 87 pessoas, mas foi oficialmente condenado por 37 assassinatos. Ele matava pacientes dentro dos hospitais que trabalhava como auxiliar de enfermagem em Ohio e Kentucky entre 1970 e 1987. Seus métodos de assassinato eram variados. Ele colocava arsênico e cianeto na comida ou em injeções, dava overdoses de insulina, sufocava o paciente, desligava o suporte vital, inseria fluidos intravenosos contaminados com hepatite B e, às vezes, até colocava um cabide no catéter causando uma perfuração abdominal fatal. Harvey cometeu seus crimes por 17 anos, até que um erro em março de 1987 o entregou. Um paciente chamado John Powell sofreu um acidente de moto e estava em suporte vital, até que sofreu uma morte inesperada no hospital. Isso levou a uma autópsia onde identificaram cianeto no estômago de John. Nisso, Harvey foi identificado como um suspeito-chave e confessou ter matado John Powell com cianeto durante o interrogatório. Harvey disse que foi um ato de misericórdia e que continuaria matando pacientes se não tivesse sido pego. Ele disse o seguinte: "Senti que o que estava fazendo era certo. Estava tirando as pessoas de seu sofrimento. Espero que, se algum dia eu estiver doente, cheio de tubos ou em um respirador, alguém venha e acabe com isso." Em 1987, Harvey se declarou culpado de 37 assassinatos e recebeu 3 sentenças de prisão perpétua. Até que no dia 28 de março de 2017, Harvey foi encontrado gravemente ferido em sua cela por conta de uma brutal agressão do seu colega de cela, James Elliott. 2 dias depois, no dia 30 de março, Donald Harvey faleceu por conta dos ferimentos e, no final, o anjo da morte de Harvey foi seu colega de cela.
Hélio José Muniz Filho foi um assassino em série brasileiro, nascido e criado em Pernambuco, mais conhecido como Elinho. Ele foi acusado de assassinar em torno de 65 pessoas, que Elinho dizia serem criminosos. Ele se considerava um justiceiro que limpava a cidade eliminando pessoas que ele considerava más. Ele ficou conhecido pelo filme ou documentário O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, de 2001, onde o personagem é baseado na sua vida de crime. Mas não importa o quão boas eram suas intenções, e se ele realmente só matou criminosos e pessoas ruins. Suas ações foram consideradas crimes aos olhos da lei. E ele foi preso em 1997 no presídio Professor Aníbal Bruno, um dos mais perigosos de Recife. Ele confessou ter assassinado entre 60 e 65 pessoas e foi condenado a 201 anos de prisão. E ele também confessou que era líder de uma quadrilha de justiceiros. Mas em 2001, enquanto cumpria sua sentença, ele foi violentamente atacado por 3 detentos e acabou morrendo aos 24 anos. Os criminosos atingiram Elinho no pescoço, costela e braço com uma faca e um estilete. Donald Leroy Evans. Donald Leroy Evans foi um serial killer americano que assassinou pelo menos 3 pessoas entre 1985 a 1991. Mas ele ficou conhecido por admitir a responsabilidade pelo assassinato de mais de 70 pessoas. Evans foi condenado pelo seu primeiro crime em 1986, por estupro. Ele foi sentenciado a 15 anos de prisão, mas cumpriu apenas 5, saindo em 1991. E aí, enquanto estava solto, cometeu o crime pelo qual receberia a pena de morte: o estupro e assassinato de Beatrice Louise Ruth, de 10 anos, em 1 de agosto de 1991. Ele foi preso 4 dias depois do crime. E aí, enquanto estava sob custódia, Evans assumiu a responsabilidade pela morte de mais de 70 pessoas em 22 estados diferentes. Mas suas vítimas conhecidas são apenas 3. Ira Jean Smith, de 38 anos, morta em 7 de março de 1985. Janet Movich, de 38 anos, morta em 14 de abril de 1985. Beatrice Louise Ruth, de 10 anos, morta em 1 de agosto de 1991. E aí, em 5 de janeiro de 1999, enquanto estava no corredor da morte, Evans foi fatalmente esfaqueado por um outro preso chamado Jimmy Mack. O ataque aconteceu com uma faca improvisada enquanto Evans estava indo para o chuveiro. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer, também conhecido como o Canibal de Milwaukee, foi provavelmente um dos assassinos em série mais perturbadores do mundo. Ele assassinou brutalmente 17 homens e garotos, entre 1978 e 1991. Seus crimes eram bem hediondos, envolvendo estupro, necrofilia e canibalismo. Ele também fazia experimentos com as suas vítimas vivas, tentando as transformar em zumbis. Para isso, ele fazia lobotomias e aplicava ácido muriático no buraco dos crânios das vítimas enquanto ainda estavam vivas. Seu reinado de terror só terminou em 22 de julho de 1991, quando uma vítima escapou do seu apartamento e levou a polícia até ele. Dahmer se declarou culpado de todas as acusações e ele foi condenado a 16 penas de morte. Porém, Dahmer não teria demonstrado nenhum remorso por seus crimes na prisão, e isso teria enfurecido alguns detentos. No dia 28 de novembro de 1994, 3 anos depois de ser preso, Jeffrey Dahmer foi espancado até a morte na academia da prisão, com uma barra de metal por um outro detento chamado Christopher Scarver. Christopher também matou Jesse Anderson, outro assassino condenado que estava na academia ao mesmo tempo, por acaso. Um tempo depois, Christopher relatou ter esquizofrenia e disse que Deus que te disse para fazer isso. Já em 2015, ele também disse ao New York Post que Dahmer tinha alguns hábitos perturbadores na prisão, como, por exemplo, moldar sua comida para parecer partes do corpo. E aí, isso também teria motivado o ataque. Michael Adikwu. Michael Adikwu era um policial tão respeitado na região de Kwara, na Nigéria, que ele mesmo jovem já havia sido designado para o Esquadrão Especial Antirroubo do Comando Policial do Estado de Kwara, um cargo de alta confiança e responsabilidade. Porém, ele usou esse cargo de uma forma completamente oposta à que se esperava. Em 2012, algumas fugas começaram a acontecer, e todo mundo estava se perguntando como.
E bom, eles descobriram que Adikwu, que tinha contato direto com os suspeitos de roubo, estava os ajudando a escapar da prisão. E não só isso, ele também estava vendendo armas com o código de identificação raspado para bandidos do bairro. Ele foi demitido no mesmo ano e foi acusado de ajudar criminosos, no qual ele foi julgado culpado e condenado a 3 anos de prisão. Porém, ele conseguiu sair muito antes que isso de uma maneira que ninguém nunca descobriu. Agora fora da prisão, Adikwu não arrumou a sua vida, e sim, voltou direto a cometer crimes pela cidade. Ele se tornou um criminoso tão temido em sua região que até políticos queriam o contratar como segurança, algo comum nessa parte da Nigéria. Bom, os anos foram se passando, e o nome desse homem apenas crescia em Kwara. E foi quando, em 2018, a vida de Adikwu tomou um rumo que ele mesmo não esperava. Em 5 de abril de 2018, Michael Adikwu liderou uma gangue de homens armados em uma série de assaltos em cerca de 5 bancos pela região de Ofa, em Kwara. Esses ataques não foram por acaso, eles foram meticulosamente planejados, e os assaltantes contavam com diversos rifles e vários explosivos. Mesmo que a segurança na Nigéria já estava passando por alguns problemas, esse ataque chocou todo mundo, pois parecia que os assaltos foram planejados para serem executados em horários de picos, onde os bancos estariam lotados, e assim causar o máximo de danos possível. Antes dos assaltos, eles atacaram as delegacias mais próximas, onde mataram 9 policiais, com o intuito de atrasar o tempo de reação das autoridades. Já nos bancos, os criminosos começavam o ataque usando uma bomba na entrada, e dentro, eles ameaçavam atirar em qualquer um que se mexesse. Após controlar a situação, eles iam em direção ao cofre e explodiam as portas com dinamites. No final desse sangrento ataque, cerca de 33 pessoas haviam morrido por conta dos assaltos. 9 deles eram policiais. Por conta da extensão do ataque e pelo fato de 9 policiais terem morrido, a atenção de todas as autoridades estava em achar os responsáveis por organizar tudo. Depois de muita investigação, com várias análises de câmeras de segurança e interrogatórios com moradores locais, alguns nomes começaram a surgir, um deles sendo Ibikunle Ogunleye, também conhecido como Arrow. Arrow foi preso e, em seu interrogatório, contou que Michael Adikwu havia liderado um grupo de 4 pessoas até a delegacia, e ele mesmo assassinou os 9 policiais. As autoridades ficaram incrédulas. Um homem, que já tinha sido um deles, tinha tirado a vida de 9 policiais. Como todos já sabem, esse é um assunto delicado para a polícia, que a partir deste momento fez de tudo para achar Adikwu. E juntamente com outros 4 suspeitos, eles o pegaram. Ayoade Akinibosun, Aziz Salahuddin, Niyi Ogundira, Ibikunle Ogunleye e Adeola Abraham foram julgados juntos com Adikwu. Eles tiveram um julgamento longo e que chamou a atenção do mundo inteiro. Porém, algo aconteceu e fez a atenção, nesse caso, redobrar. Michael Adikwu, enquanto estava sob a custódia da polícia, morreu misteriosamente dentro de uma delegacia. O relatório dizia que ele simplesmente caiu e morreu, enquanto estava passando por um interrogatório. Uma explicação tão rasa que deixou todo mundo questionando se aquilo realmente era verdade. Várias teorias foram feitas durante esse tempo. Algumas pessoas acreditavam que Adikwu tinha sido assassinado porque ele sabia de outros policiais que também eram corruptos, e ele podia entregar todos eles em seu julgamento. Outros acreditavam que ele tinha ligação direta com políticos do alto escalão e que esses políticos mandaram o matar para não ter ponta solta. Já outros tinham a suspeita de que Adikwu foi assassinado, pois ele, que um dia também foi um oficial da polícia, tinha matado 9 policiais durante o ataque, e que aquilo foi um tipo de vingança. Ibikunle Ogunleye testemunhou no tribunal que Adikwu tinha sido assassinado a sangue frio com uma arma, por um oficial que tinha um apelido de Mr. Torture. Bom, esse caso nunca foi investigado, e a verdade de como Adikwu foi morto será um mistério para sempre. Já os outros 5 suspeitos tiveram seu julgamento continuado, e após 8 anos, em 26 de setembro de 2024, os 5 criminosos foram considerados culpados em todas as acusações e foram sentenciados à morte, por enforcamento. Algo que a polícia local fez, com o intuito de mostrar para todos
que era isso que aconteceria com quem cometesse algum crime parecido. Theodore Dyer. Em abril de 2012, uma mãe e sua filha de 9 anos se mudaram para Grand Haven, uma cidade do estado de Michigan, nos Estados Unidos. A identidade das duas nunca foi revelada. Então, para ficar mais fácil, nós vamos chamar a mãe de Mary. Mary era mãe solteira e fazia de tudo para proteger e prover uma vida boa para sua filha. Porém, isso também significava que ela passava pouco tempo em casa, pois trabalhava incontáveis horas. Ao se mudar para um apartamento em Grand Haven, ela se tornou vizinha de Theodore Dyer, um homem que em 2012 tinha 65 anos de idade, era um ex-policial e morava com a sua namorada. O casal de idoso nunca tiveram filhos e parecia ser gentil e amoroso. Dyer começou a se aproximar cada vez mais da filha de Mary, na qual ela pensou que, como o casal de idosos nunca tiveram um filho, aquilo não se passava de uma tentativa inocente de cuidar de uma neta. Infelizmente, as intenções desse homem não eram boas. Em junho de 2013, Mary estava voltando do trabalho por volta das 20 horas da noite, quando ela entrou em casa e viu que a sua filha de 9 anos de idade não estava em casa. Como era de costume, ela sabia que sua filha estava na casa de Dyer e foi buscá-la. Porém, alguma coisa lhe disse para não bater na porta e simplesmente entrar. E foi o que ela fez. Mary viu que a porta estava destrancada e entrou bem devagar. Ela ouviu alguns barulhos vindo do quarto do ex-policial e foi direto para lá. A porta do quarto estava entreaberta e o que Mary viu, nenhuma mãe jamais desejaria ver. Dyer estava abusando sexualmente de sua filha de apenas 9 anos de idade. A mãe desesperada abriu a porta com tudo. Empurrou Dyer, pegou sua filha e saiu correndo para sua casa, na qual ela entrou, trancou a porta e ligou para a polícia, que em minutos já estava no local. Theodore Dyer foi preso no mesmo dia e levado até a delegacia para ser questionado. Foi constatado que aquela não era a primeira vez que Dyer havia abusado da menina. Logo, o criminoso foi acusado com abuso infantil e condenado a 25 anos de prisão, podendo chegar a 50 anos. Em 2014, Theodore Dyer, que agora estava com 67 anos, foi mandado para a prisão Saginaw Correctional Facility, e foi lá que ele teve o seu encontro com o destino. Dyer estava há 11 meses dentro da prisão e tentava manter uma postura mais reservada, pois por ser um ex-policial e a natureza de seu crime ser uma das mais odiadas dentro da prisão, ele tentou ficar no seu canto e não chamar muita atenção. Porém, em um belo dia, Dyer cometeu um erro. Seu companheiro de cela era um homem chamado Steven Sandison, que na época tinha 51 anos de idade e estava cumprindo uma sentença de prisão perpétua, após ser condenado por um assassinato que ele havia cometido em 23 de outubro de 1991. Na noite do dia 28 de outubro de 2014, Theodore Dyer começou a se vangloriar e falar com orgulho para Sandison sobre o crime que ele tinha cometido. Algo que deixou Sandison revoltado. Tão revoltado que logo na manhã do dia seguinte, os dois entraram em uma briga. Sandison deu um golpe no rosto de Dyer, o suficiente para fazer o homem cair no chão. Após o golpe, ele pegou o cadarço do tênis do pedófilo e o enforcou até que ele tivesse certeza que Dyer já não estava mais respirando. Logo após, ele pegou o corpo do homem morto e o colocou na cama. E foi quando os guardas estavam fazendo a contagem da manhã que Sandison se entregou. Em seu julgamento, Sandison disse que ele estava cansado de Dyer e que quando ele ficou sabendo da natureza do crime dele e que um ex-policial estava se vangloriando sobre um crime tão terrível, ele tinha que fazer algo. Tanto em seu julgamento, como em todas as entrevistas que Sandison deu, ele não mostrava nenhum remorso. Pelo contrário, ele sempre dizia que fez um favor ao mundo, tirando a vida de uma pessoa tão terrível e asquerosa. Como a sentença de Sandison já era de prisão perpétua, para ele adicionar mais anos não faria diferença alguma. E foi depois disso que Steven Sandison se tornou um herói para muitas pessoas, que o consideram um justiceiro, título que o próprio assassino recusou, dizendo que ele estava bem longe de ser um herói. Quando a notícia foi passada para a mãe da vítima, ela disse que chorou e deu risadas ao mesmo tempo. Foi uma mistura de emoções, disse Mary, que agora pode descansar um pouco mais tranquila,
Sabendo que o agressor de sua filha, Theodore Dyer, um pedófilo e ex-policial, já não está mais vivo e pagou pelo seu crime. Gerard John Schaefer. No caso deste homem, nós temos que voltar para a década dos anos 1940. Schaefer nasceu em 25 de março de 1945, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Ainda pequeno, mudou-se para Atlanta, na Geórgia, onde morou até 1960. Sua infância foi um pouco turbulenta. Dentro de casa, ele tinha problemas com o pai, que além de ser um alcoólatra, Schaefer dizia que dava preferência para sua irmã, e o ignorava. Desde jovem, ele começou a ter desejos estranhos e roubar roupas íntimas de mulheres da sua vizinhança. Ele também chegou a espionar uma vizinha chamada Leigh Heinlein Bonadies, que desapareceu em 1968, e muitos acreditam ter sido sua primeira vítima. Depois de se formar na escola St. Thomas Aquinas High School, em 1964, Gerard foi para a faculdade, e em 1969 se tornou professor. Porém, ele acabou sendo demitido da Plantation High School, logo no início da carreira, por comportamento inapropriado, de acordo com o diretor. Ele se casou em 1968, porém o divórcio veio depois de 2 anos, com sua esposa alegando crueldade como motivo. Em 1971, ele se casou com Teresa Jean e depois ingressou na carreira policial, se tornando oficial no final daquele ano, quando tinha apenas 25 anos de idade. E foi logo em 1972 que a história desse homem ficou bem mais sombria. No dia 21 de julho de 1972, enquanto trabalhava, Schaefer encontrou Nancy Ellen Trotter, de 18 anos, e Paula Sue Wells, de 17 anos. As duas garotas estavam fazendo uma caminhada quando Schaefer parou e ofereceu uma carona em sua viatura. Por ser um policial, as meninas confiaram no homem e entraram. Naquela noite, ele realmente as levou até as casas e ofereceu as levarem na praia no dia seguinte. Ele tinha ganhado a confiança das duas meninas, e elas aceitaram. No horário combinado, após elas entrarem em seu carro particular, Schaefer, em vez de levar para a praia, as levou para o meio do manguezal, onde as amarrou numa árvore. Porém, por sorte, Schaefer teve que ir embora para atender a uma chamada da rádio da polícia, e foi aí que as duas jovens conseguiram escapar. Uma das vítimas chegou a atravessar um rio a nado, ainda algemada, até chegar à estrada onde foi encontrada pelo xerife Crowder. Após algumas horas, Schaefer retornou ao local onde havia deixado as garotas e viu que elas haviam escapado. Ele entrou em desespero e, em uma tentativa de disfarçar o que tinha feito, ligou para a delegacia e disse que havia feito algo tolo, explicando que havia simulado um sequestro de duas jovens para ensiná-las que não era seguro aceitar carona. Algo que ninguém acreditou. E foi quando Crowder, que tinha encontrado uma das vítimas, retirou o distintivo de vice-xerife de Schaefer, além de acusá-lo de simulação de prisão e sequestro. Por ser um crime teoricamente leve, ele simplesmente pagou a fiança e foi liberado da prisão. Porém, 2 meses depois de sair, ele cometeu um crime que só pode ser descrito como hediondo. Em 27 de setembro de 1972, ele sequestrou, estuprou, torturou e assassinou Susan Place, de 17 anos de idade, e Georgia Jessup, de 16 anos. Depois, as enterrou em uma cova rasa em um parque, em Hutchinson Island. A mãe de uma das vítimas sabia que a sua filha tinha saído com um homem mais velho e que supostamente ele as levariam para uma praia. Um detalhe muito importante, levando em consideração que foi a mesma desculpa que o ex-policial tinha usado para atrair as suas vítimas. A polícia foi direto para Schaefer, e o que eles encontraram na casa onde ele morava deixou até os detetives que já estavam acostumados com esses casos aterrorizados. No porão da casa, foram encontrados diários com todos os crimes descritos de uma maneira meticulosa e detalhada. Vários itens que pertenciam às suas vítimas, como brincos, colares, pulseiras e até mesmo roupas íntimas. Tudo isso guardado como se fosse algum tipo de troféu para o assassino. Com essas evidências, Schaefer foi ligado a mais de 8 assassinatos, mas muitos acreditam que esse número é muito maior, podendo chegar a mais de 30 vítimas, porém,
nunca conseguiram dar certeza. Em outubro de 1973, Schaefer foi condenado pelo assassinato das duas meninas Susan Place e Georgia Jessup e sentenciado a 2 prisões perpétuas. Um homem que, ao invés de usar seu distintivo para proteger a população, tinha usado a sua posição de poder e confiança para cometer crimes terríveis. Ele atraía as vítimas e depois as levava para áreas afastadas, geralmente manguezais, onde as amarrava, estuprava, mutilava e matava. Geralmente com tiros ou enforcamento, e grande parte dos seus crimes, todos foram orquestrados para ser uma dupla de mulheres jovens. Algo que ele chegou a citar de uma forma horrível, dizendo: fazer duplas é muito mais difícil do que fazer simples, mas por outro lado, também coloca a pessoa em posição de se divertir 2 vezes mais. Dentro da prisão, ele continuou mostrando como a sua mente era completamente doentia. Quando mesmo preso, continuou escrevendo histórias de assassinatos, onde ele detalhava tudo, desde como atrair a vítima até os detalhes sádicos de como mataria e abusaria delas. Textos esses que tinham o mesmo modus operandi de todos os seus crimes, expressão utilizada para descrever o modo de agir de um serial killer, algo que deixou todos em dúvida se aquelas histórias que ele estava escrevendo não eram na realidade crimes que ele havia cometido na vida real e estava disfarçando tudo como ficção. Mesmo que o seu nome fosse motivo de medo para muitos que estavam fora da prisão, Schaefer estava bem próximo de descobrir que lá dentro ele não passava de apenas mais um detento qualquer, e que talvez seu julgamento estava mais próximo de acontecer do que ele imaginava. Schaefer era um ex-policial e sabia que dentro da prisão seria um alvo. Então, logo ele fez alianças com os guardas, onde ficava de olho nos outros detentos e contava tudo o que ele via. Mesmo que ele fosse protegido pelos guardas, agora a lista de coisas que faziam os outros prisioneiros querer matar ele apenas aumentava. Schaefer era constantemente ameaçado, tendo a sua cela atacada por fezes humanas, e recebia xingamentos enquanto estava passando pelos corredores. Porém, os guardas ainda garantiam a sua segurança. Mas foi na tarde de 3 de dezembro de 1995 que Schaefer teve o seu julgamento. Um outro detento, chamado Vincent Faustino Rivera, soltou toda a sua raiva em cima de Schaefer. A história que foi contada é que os dois tiveram uma briga sobre uma xícara de café, mas muitos acreditam que essa história não foi contada da maneira certa e que tinha outro motivo por trás desse ataque. Seja qualquer que for o motivo, Schaefer foi esfaqueado mais de 40 vezes por Rivera. Além disso, ele tinha diversas costelas quebradas, um olho perfurado e diversos outros hematomas espalhados pelo seu corpo. Um homem que um dia tinha sido um policial e usou essa posição para ter vantagem em cima das pessoas, teve a sua morte de uma maneira horrível e que muitos julgaram como uma justiça para as suas vítimas. A morte de Schaefer foi motivo de felicidade para muitas pessoas, incluindo o juiz que o condenou, que disse que o mundo seria um lugar melhor com a morte dele. Floresvaldo de Oliveira. Floresvaldo de Oliveira, também conhecido como Cabo Bruno, nasceu em 18 de novembro de 1958, em um pequeno município de São Paulo chamado Uchoa. Por muito tempo, Cabo Bruno foi um policial militar no estado de São Paulo, mas o que chamou a atenção na história deste homem foi a sua segunda vida, que ele levava enquanto era policial. Cabo Bruno ficou conhecido como um justiceiro, alguém que faz justiça com as próprias mãos. Isso porque o ex-policial comandava um grupo de extermínio responsável por matar mais de 50 pessoas. Mas nem todos o viam assim. Ele, supostamente, era contratado por comerciantes e afins para executar marginais da região. Todos que o conheciam sabiam do ódio que ele tinha por pessoas que ele considerava ser fora da lei. Cabo Bruno dizia que começou a matar porque não acreditava na recuperação dos bandidos. Porém, muitas vítimas dele, ele tinha assassinado apenas pela forma de como a pessoa se vestia ou pela etnia dela. Ele agia geralmente em suas folgas no bairro de Pedreira, zona sul de São Paulo. E durante toda a sua carreira, ele foi acusado de matar mais de 50 pessoas no total. Cabo Bruno foi preso pela primeira vez em 1983 e levado para o presídio militar Romão Gomes, na capital.
Entre 1983 e 1990, o ex-policial fugiu 3 vezes da unidade, uma delas, inclusive, depois de fazer funcionários reféns. Em maio de 1991, foi recapturado pela 4ª vez. Tudo estava certo para ele ser liberado em 2012. E isso realmente aconteceu. No dia 22 de agosto de 2012, Cabo Bruno estava tendo o seu primeiro contato com o mundo exterior, após ficar tanto tempo preso. Porém, essa felicidade não durou muito. Cabo Bruno, que na época estava com 53 anos, tinha apenas 35 dias que ele estava livre. Ele estava voltando de um culto religioso com a sua esposa e estava indo para sua residência no bairro Chácara Galega. A cerca de 2 quilômetros de sua casa, quando o relógio marcava 23h45, 2 homens em um carro o cercaram, um de cada lado, e disparam 10 vezes contra Cabo Bruno, o acertando no abdômen e o rosto do ex-policial, e fugiram logo em seguida. Ninguém foi preso por esse assassinato, deixando o motivo incerto. Porém, há muitas teorias de que isso não passou de uma vingança, vindo de alguma gangue ou família que perdeu algum membro pelas mãos do cabo. Bom, independente do motivo, um ex-policial, que abusou de seu poder para tirar a vida de pessoas que ele considerava erradas, teve a sua vida tirada da mesma forma. Clinton Simpson. Clinton Simpson, um pastor na igreja Brown Trail Church of Christ, em Texas, era conhecido pela sua comunidade como um homem doce e amável, onde todos o respeitavam. Mas por trás de toda a fachada, Simpson guardava um terrível e obscuro segredo. Dono de um complexo de mini-trens chamado Mr. Don's Parada do Apito, que ele construiu em uma de suas propriedades, recebia centenas de crianças da comunidade de sua igreja, que iam com as suas famílias para se divertir, passar aniversários e outros eventos. Infelizmente, esse passeio inocente acabou se tornando um pesadelo de inúmeras famílias. Em 2007, toda a verdade foi revelada, quando os pais de uma menina reportaram que Simpson havia molestado sua filha de menos de 5 anos durante um de seus passeios de trem. Essa denúncia gerou uma investigação, que depois de algum tempo, chegou à conclusão de que Simpson havia abusado de pelo menos 12 outras crianças de sua comunidade, gerando um choque a todos que viam Simpson como um pastor amável. O seu julgamento foi extenso, com os seus advogados tendo sucesso em atrasar todos os processos, com a justificativa de que Simpson era incapaz de ser julgado por conta de sua saúde mental fragilizada, e isso ocorreu por anos, com Simpson sendo levado de hospital em hospital para ser avaliado por vários profissionais, enquanto todas as famílias envolvidas esperavam pela justiça. Até que em 2018, Clinton foi dado como apto para ser julgado, e lá foi condenado, sendo transferido para uma prisão no condado de Tarrant, no Texas. Dentro da prisão, existe também o ranqueamento feito pelos próprios prisioneiros, e das listas de crimes, Simpson havia cometido aquele que fica no topo, e agora, ele com 76 anos e na necessidade de uma cadeira de rodas, enfrentaria as consequências de seus atos. E foi em 7 de novembro de 2018 que ele conheceu David Faustino Flores, um homem de 42 anos, que tinha problemas mentais sérios, diagnosticado com esquizofrenia. David havia sido preso por agredir um homem idoso, no qual ele alega que era um membro da Al-Qaeda. Mesmo após David conversar com as autoridades da prisão e pedir para ficar em uma cela sozinho, pois ouvia vozes, mandando ele agredir seus companheiros de cela, o mesmo foi colocada na cela de Simpson, no qual David alega ter ouvido vozes de Deus e até de sua falecida mãe, contando para ele que Simpson era, na verdade, Osama Bin Laden, e que era a missão dele, o matar. E assim ele fez, derrubando Simpson de sua cadeira de rodas e repetidamente esmagando a cabeça contra o chão, até deixar o crânio de Simpson deformado. Clinton Simpson foi levado ao hospital, mas não sobreviveu aos ferimentos que lhe foram causados. Leonard Nelson. Um homem de 22 anos, chamado Leonard Nelson, achou que tinha conseguido se livrar facilmente de suas consequências, quando foi condenado a apenas 4 anos de prisão por roubo majorado e exploração infantil, após um vídeo de 2 jovens imitando atos sexuais, com a voz de Leonard de fundo, dando instruções, foi pego pelas autoridades. Em seu julgamento, a defesa alegou que Nelson possuía problemas mentais, com a testemunha de sua tia, dizendo que a sua mente era de uma criança de apenas 8 anos.
Mas as evidências de seu crime eram pesadas, e o júri o julgou culpado. Leonard foi transferido para a prisão, onde os prisioneiros são observados constantemente. Mas mesmo em lugares assim, os perigos da prisão estão sempre presentes. Em junho de 2016, quando já parecia que Nelson serviria o seu tempo de prisão e voltaria para a sociedade, ele foi encontrado morto em sua cela. A causa da morte, de início, foi dada como suicídio por conta de seu histórico de saúde mental fragilizada. Mas isso logo mudou quando seus ferimentos foram analisados. Nelson tinha traumas em seu pescoço e cabeça, que apresentava sinais graves de agressão que não poderia ter sido causada por ele próprio, descartando assim o suicídio e dando início a uma investigação, que logo daria nome ao assassino de Nelson, Daniel Smith. Smith, um homem de 36 anos, condenado por roubo majorado e roubo de propriedade, era colega de cela de Nelson, que estava servindo uma sentença de apenas 5 anos. Smith aparentava ser apenas mais um prisioneiro comum e sem histórico de agressão. Mas ao ser questionado pela polícia, Smith confessou o que tinha feito. Ele contou que ambos entraram em uma discussão e rapidamente a discussão verbal se tornou uma briga física. Os detalhes da briga, como o motivo, a arma usada ou se teve algum tipo de arma, não foi explicado, mas algo era claro. Leonard Nelson havia sido assassinado. E Daniel Smith, que antes tinha uma sentença de 5 anos, estava olhando para muito mais tempo de prisão. Christian Meier. Nascido em 2 de novembro de 1976, Christian era formado em ciência da computação e um expert em internet. Era pai de 2 crianças e, ao mesmo tempo, um dos líderes de um esquema de exploração sexual infantil online, que ficou ativo de 2012 até 2017. Meier e seus colegas usavam diferentes meios para conseguir vídeos e fotos de meninas menores de idade. Os métodos iam desde se passar por um adolescente, a fim de atrair e ganhar a confiança das garotas, até chantageá-las para que elas continuassem a enviar materiais íntimos. Christian Meier e outros 9 homens coagiram mais de 100 garotas. Até que um dia, em 2017, uma garota conseguiu, juntamente com o FBI, atrair Meier para uma armadilha. No próximo ano, Meier foi condenado em 40 anos de prisão, por abuso infantil e outros crimes. Em 2 de janeiro de 2019, Christian Meier foi espancado por 3 outros prisioneiros na prisão onde estava. Adam Wright, Alex Castro e Jason Quechego são os nomes dos prisioneiros que levaram Meier para o seu último julgamento. Alex e Jason o seguraram, enquanto Adam o esfaqueou 28 vezes e, por fim, o jogaram de uma escada. Theodore Dyer. Em abril de 2012, Mary e sua filha de 9 anos se mudaram para Grand Haven, uma cidade em Michigan, e foi lá que elas conheceram seu novo vizinho Theodore Dyer, um homem que na época tinha 65 anos. Theodore e sua namorada nunca tiveram filhos, e por esse motivo, Mary pensou que a aproximação de Theodore com a sua filha não se passava de uma tentativa inocente de ter um papel paterno. A mãe até deixava com que a sua filha sozinha passasse tempo no apartamento de Dyer. Até que um dia, por ser tarde da noite, a mãe foi ao apartamento de Theodore para chamar a sua filha. Chegando lá, uma voz sussurrou em seu ouvido para que ela entrasse sem bater na porta. Após entrar, ela foi direto ao quarto de Theodore e, olhando pela fresta da porta, ela se deparou com Dyer abusando de sua filha. No mesmo momento, ela agarrou a menina e saiu correndo para a sua casa. Chegando em casa, ela questionou a sua filha, e foi quando a menina contou que aquela estava sendo a 3ª vez que Theodore abusava dela. E foi ali que Mary ligou para a polícia e denunciou Dyer. Em janeiro de 2014, Theodore Dyer foi condenado a no mínimo 25 anos de prisão, podendo chegar a 50 por abuso de menores. 9 meses se passaram. O dia era 29 de outubro de 2014. Theodore Dyer foi questionado por seu colega de cela, Steven Sandison, sobre o motivo de sua sentença. E após Dyer contar que ele havia feito, e mesmo assim, querer justificar seus atos, Steven perdeu seu temperamento e o matou com o cadarço do próprio tênis. Steven estava sentenciado à prisão perpétua por ter assassinado a sua namorada em 1991, e por sua sentença já ser a maior possível, adicionar mais um assassinato não iria mudar em nada. No julgamento, Steven disse que não sentia remorso no que tinha feito
e também deixou um recado para as pessoas que haviam mandado e-mails e cartas para ele. As pessoas pensam que eu sou um tipo de herói, no qual eu não sou. Eu apenas fiz o que achei certo no momento. Mary, a mãe da vítima, também disse: eu não desejo a morte a ninguém. Porém, me sinto aliviado em saber que ele está morto. Richard Huckle. Com um nome Dark Web, você já pode esperar algo terrível, mas esse homem chamado Richard Huckle conseguiu levar para um outro nível. Richard, um homem de 33 anos, nascido em Ashford, na Inglaterra, tinha uma página onde ele postava vídeos e fotos dele abusando de crianças. Porém, e por mais doentio que isso soe, Richard tinha milhares de visualizações em suas publicações. Os números chegaram a ser tão altos que atraiu a atenção das autoridades do Silecratia e da Austrália, fazendo com que os mesmos começassem uma investigação. E um após o outro, as autoridades conseguiram identificar os pedófilos envolvidos no esquema, até o dia que conseguiram descobrir quem estava por trás de tudo. Richard Huckle. Huckle foi preso no aeroporto em Londres, após as autoridades terem acesso à informação de que ele estaria viajando para comemorar o Natal. Mesmo que seu laptop possuísse evidências suficientes, Huckle foi questionado e confessou seus crimes. Em 6 de junho de 2016, Huckle foi condenado à prisão perpétua por abuso sexual infantil. Mas com 3 anos em sua sentença, no dia 13 de outubro de 2019, Huckle foi encontrado morto em sua cela. Seu assassino, Paul Fitzgerald, um homem de 30 anos, que também estava preso por abuso sexual, confessou que amarrou os pés e mãos de Huckle, o estuprou, enforcou e, por fim, esfaqueou até a morte. A perícia também confirmou que o ataque de Paul teve uma duração de 78 minutos, até que Richard viesse a óbito. David Oséias Ramírez. David Oséias Ramírez, um homem de 56 anos, foi condenado à prisão perpétua em 2013 por ter drogado e abusado sexualmente de uma garota de 11 anos. Pela quantidade de evidências e pelo peso de seu crime, seu julgamento durou apenas 15 minutos, com todos do júri a favor de sua condenação. Ramírez achou que a seu julgamento tinha acabado ali, até que dentro da prisão ele conheceu o homem, no qual o seu destino estava ligado. Paul Dixon, um homem condenado à prisão perpétua com apenas 17 anos, em 1993, por um assassinato que ele havia cometido. Dixon, estando preso desde a sua adolescência, apenas conhecia a violência e terrores da prisão. A realidade que Ramírez estava prestes a conhecer. A violência de Dixon e a origem do crime de Ramírez era a receita perfeita para o desastre. O dia era 30 de julho de 2019. Uma discussão verbal começa entre Ramírez e Dixon. E logo essa discussão se tornou física. Dixon espancou Ramírez até o ponto em que o mesmo não conseguia revidar. E após isso, o afogou no vaso sanitário da própria cela. Logo após, os seguranças entraram na cela e encontraram Ramírez já sem sinal de vida. A única testemunha de todo o ato, um outro prisioneiro, se recusou a dar mais informações. Dixon, que já estava preso há 26 anos, acabara de receber mais respeito de seus colegas de prisão por ter feito a tão falada justiça da prisão. Mitchell Harrison. Mitchell Harrison sempre foi aquela pessoa com piadas sexuais estranhas, deixando as pessoas ao seu redor desconfortáveis. E com o passar do tempo, as piadas evoluíram para atos violentos. Com apenas 13 anos de idade, Harrison atacou brutalmente uma menina de 7 anos de idade, tendo ali o seu primeiro encontro com a justiça. Por ser apenas uma criança, levou uma advertência formal. 2 anos após a ocorrência, o mesmo foi acusado de tentativa de estupro por uma colega de classe de apenas 15 anos. Ali já se tornava claro qual seria o futuro de Harrison. Com 23 anos, Mitchell Harrison atraiu uma garota de 13 anos até o seu apartamento e, ao chegar lá, forçou a garota a se despir e a estuprou. Por sorte, a menina conseguiu escapar e o denunciou. Harrison foi acusado e condenado, levando-o à prisão onde ele encontraria Nathan Mann, de 25 anos, e Michael Parr, de 34 anos. Por ironia do destino, Nathan e Michael atraíram Harrison até a cela de Mann, onde ele foi segurado por Parr, teve o olho esfaqueado por uma caneta, a garganta cortada e, após a sua morte, teve o seu abdômen cortado, até seu intestino ficar exposto. Inicialmente, o plano de Nathan e Michael era comer o fígado de Harrison.
Porém, não o fizeram. Logo após a morte de Mitchell, Nathan Mann e Michael Parr tiveram um acréscimo em sua sentença, levando ambos à prisão perpétua. David Kever. David Kever foi condenado no ano de 1996 por abuso infantil. Em 2009 foi liberado, porém, em 2010 foi condenado novamente a passar 8 anos na prisão por não ter se registrado como predador sexual na região onde morava. E foi aí que ele conheceu o seu novo colega de cela, Jimmy Ray Carruthers, um homem de 42 anos, que havia sido condenado em 1994 e que em julho de 2019 seria responsável pela morte de David. Na madrugada do dia 1º de julho de 2019, um dos guardas estava fazendo sua ronda noturna e, ao direcionar a lanterna para as celas, viu Carruthers parado ao lado da porta e o corpo de Kever estirado no chão. No mesmo instante, o guarda acionou o alarme e, assim, vários guardas com escudos protetores entraram na cela, imobilizaram Carruthers e removeram o corpo de David Kever, levando-o à equipe médica, que minutos depois o declarou morto. Ray Carruthers estrangulou Kever, que na época estava com 78 anos de idade, e mesmo após a morte, pisoteou sua garganta como garantia da morte de Kever. Carruthers estava para ser liberado em 2021, porém, com o assassinato de seu colega de cela adicionado ao seu histórico, Jimmy Ray Carruthers foi condenado à prisão perpétua. Liam Dean. Liam Dean, um homem de 22 anos, originalmente de Wakefield, na Inglaterra, era para estar cuidando de sua filha recém-nascida, Luna. Até que, por conta da crise de choro, Liam, em um ataque de raiva, socou repetidamente sua filha no rosto, torceu seu corpo ao ponto de quebrar seus ossos, ainda frágeis. Liam, após o ataque, percebeu o que tinha feito e ligou para a polícia, no qual ele mentiu sobre o que tinha realmente acontecido, dizendo que a criança havia caído e batido o rosto. A pequena Luna foi levada de prontidão ao hospital, porém, veio a óbito com apenas 5 dias de seu nascimento. Liam, no entanto, foi levado à delegacia, e por conta dos paramédicos terem desconfiado da história sobre o que realmente aconteceu com a criança, os policiais o questionaram, e foi quando Liam confessou o que tinha feito. Em 2017, Liam foi condenado pelo assassinato de sua filha e levado à prisão, onde era constantemente ameaçado por outros prisioneiros e chamado de assassino de bebê. Até que na manhã do dia 12 de novembro, seu novo colega de cela, John Westland, um homem de 29 anos, que havia sido condenado por estuprar e agredir uma mulher de 50 anos, o assassinou. Dentro da cela foi encontrada uma garrafa de pós-barba quebrada, juntamente com o sangue da vítima e as digitais de Westland. Westland foi julgado culpado pelo assassinato de Liam. Robert Munger. Robert era um homem de 70 anos que estava servindo uma sentença de 43 anos, acusado de abuso sexual infantil. Até que um dia, Robert recebeu um novo colega de cela, Shane Goldsby, um homem de 26 anos, que aparentava ser apenas mais um prisioneiro qualquer. Bom, na verdade, Robert havia abusado da irmã mais nova de Shane, e por obra do destino, Shane tinha sido colocado na mesma cela que o agressor de sua irmã. Mas que diabos! Isso não acontece. Você está falando da mesma instituição, da mesma unidade, o mesmo pavilhão e a mesma cela que esse cara. Isso é como ganhar no cassino 7 vezes, disse Shane. Robert ficava se gabando para os outros prisioneiros sobre atos terríveis que ele havia cometido. Até que um dia Shane, na área compartilhada da prisão, pegou Robert de surpresa, o nocauteou e atingiu Munger cerca de 14 vezes na região da cabeça. O pisoteou pelo menos 4 vezes na mesma região e ainda conseguiu dar alguns chutes na região do abdômen. Até que os carcereiros entraram e separaram Shane. Robert, mesmo sendo socorrido, veio a óbito alguns dias depois do ocorrido. Alguns dizem que tudo aquilo foi premeditado, para que Shane caísse na mesma cela que o agressor de sua irmã, mas nada foi provado. Nicholas Anderson. Condenado por abuso sexual infantil, Nicholas Anderson foi encontrado morto em sua cela em 22 de janeiro de 2017. Seu colega de cela, Rocky Ali B. Mon, um homem condenado por diversos assassinatos, pegou como sua missão assassinar agressores sexuais, já tendo mandado cartas para juízes
dizendo que assassinar agressores sexuais o trazia um prazer inimaginável e que ele iria continuar fazendo até ser mandado para o corredor da morte. Beamon, além de ter agredido Anderson, amarrou seus pés e mãos, o enforcou com o lençol da cama e também o esfaqueou na região do pescoço. Contudo, a morte foi dada como estrangulação. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, nascido em 20 de janeiro de 1953, foi criado a sua vida inteira em Nova York. Ficou conhecido como um criminoso sexual e um magnata financista. Pela sua carreira de sucesso no mundo das finanças, Epstein se tornou multimilionário e desenvolveu um ciclo social que incluía apenas pessoas extremamente poderosas, entre elas, políticos e até realezas. Em 2005, uma denúncia foi feita sobre uma garota que havia sido abusada por um homem chamado Jeff em uma das mansões de Epstein. O FBI foi envolvido, e no tempo que eles estavam construindo o caso em cima dessa primeira denúncia, o número de vítimas já havia chegado a 40. Meninas que a idade não passava de 16 anos contaram para as autoridades que Epstein as contratavam para ir nas suas mansões, e lá eram coagidas a fazerem massagens sexuais, não só para Epstein, como para seus colegas. Em maio de 2006, ele foi acusado, mas por sua influência, poder e dinheiro conseguiu atrasar todo o processo, até que em junho de 2008, ele foi declarado culpado por prostituição de menores e condenado a 18 meses na prisão, com liberdade para trabalhar em seu escritório em Palm Beach durante o dia e apenas retornar para a prisão na parte da noite, 6 dias por semana. Em julho de 2009, Epstein é solto e pela próxima década, centenas de mulheres vítimas de Epstein começaram a vir à tona. Virginia Roberts Giuffre, uma advogada americana de 41 anos, também vítima de Epstein quando tinha apenas 17 anos, diz em seu processo que Jeffrey Epstein e sua namorada Ghislaine Maxwell realizavam encontros sexuais com pessoas da realeza, políticos, acadêmicos e outros homens de poder. Em 2018, o caso de Epstein volta à tona, com a investigação de um dos repórteres da Miami Herald, identificando cerca de 80 vítimas que foram abusadas por Epstein e seus associados. E em 2019, um segundo caso criminal foi colocado contra ele. Epstein foi preso em julho de 2019, no aeroporto de Teterboro, em New Jersey, com acusações de tráfico sexual e sem direito à fiança. Em 10 de agosto de 2019, Epstein foi encontrado morto em sua cela. A causa da sua morte foi dada como suicídio. Porém, pelo seu envolvimento com pessoas poderosas, muitos ainda não acreditam nesse veredito. É chocante pensar que existam pessoas tão cruéis assim, mas gostaríamos de saber se você gostou desse vídeo. Se sim, deixe o seu like e se inscreva no canal. Caso queria ver outro conteúdo, é só clicar em algum dos quadrados que está aparecendo na tela. Bom, vou ficando por aqui e vejo você depois.